Vamos falar sobre imposto de renda. Hoje saíram as novas regras, né, para a declaração desse ano. Imposto de renda que vai ter o prazo ampliado mais uma vez, né, Joel? A gente já viu os prazos para entrega serem esticados nos últimos anos por causa da pandemia. Esse ano isso será mantido. Teremos aí mais de 2 meses, né, para entrega da declaração do imposto de renda pessoa física 2023. Tem novidade: restituição por Pix, o modelo que vem pré-preenchido agora de uma maneira mais completa. E é bom para a gente explicar para o nosso ouvinte, conversar com quem entende, porque se tem um negócio que é complicado de fazer, é a declaração do imposto de renda. Por isso que a gente sempre fala, não deixa para a última hora, né? E quero ver quem não deixa. Né? Todo mundo. O brasileiro é danado. Tá com a gente aqui na linha o porta-voz auditor fiscal do INSS, o Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, para tirar as dúvidas aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ricardo, bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Oi, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um grande prazer aqui ter essa oportunidade aí de poder esclarecer a população aí sobre os assuntos aí da Receita Federal. Ô, Ricardo, o prazer é todo nosso, tenha certeza disso. Nós vimos que tem algumas novidades para esse ano na declaração, né? A que mais me chamou a atenção é aquela declaração pré-pronta, vamos dizer assim, que a Receita já vai disponibilizar para a gente. Seria mais ou menos o que os contadores sempre fizeram com a gente? Porque o meu contador, por exemplo, ele pega a declaração do ano passado, entrega e fala, ó, vê aí o que mudou em relação ao ano passado. E já é meio caminho andado. Seria mais ou menos isso ou tem alguma coisa de diferente também em cima disso, Ricardo? Não, é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente já tem essa declaração pré-preenchida desde 2019, né? E ela vem evoluindo cada ano, né? Então, a pré-preenchida ela é bem mais do que aquilo que a gente faz, que a gente pega a declaração do ano anterior e vai preenchendo. Essa declaração pré-preenchida, ela é uma declaração que ela já traz as informações que a Receita Federal já tem acesso. E ela já traz isso preenchido na sua declaração. Então, o ideal seria que eu simplesmente entrasse no imposto de renda e já tivesse ela toda preenchida, eu só falo ok e já mando para a Receita, não tenho trabalho nenhum. Esse é o nosso objetivo de, no futuro, conseguir fazer isso. Só que hoje em dia, quando eu uso a pré-preenchida, eu já tenho todas as informações, inclusive essas que o contador já pega da declaração do ano anterior, né? Então já tem lá todos os meus dados, né? Então essa pré-preenchida, ela já pega essas informações da declaração do ano passado, só que além disso, ela já pega todos os dados que estão disponíveis para a Receita Federal, que é o rendimento informado na DIRF, ou seja, se eu recebo um salário, né, e a minha fonte pagadora informou isso na DIRF, já vem lá, já é puxado automaticamente. Também as informações da DIMOB, que é a Declaração de Informações Imobiliárias, que é aquele, se eu tenho um aluguel, tudo, já puxa também automático. Também já puxa as declarações das declarações de planos de saúde, né, que já puxa também. Então, tudo isso já é preenchido automático. Além disso, tenho também as informações daquele prestador de serviço que eu utilizei, um dentista, um médico, que ele informa lá no Carnê-Leão Web, né, ele informa essa informação. Então, quando eu vou minha pré-preenchida, já vai vir preenchido também com aquele dentista que eu utilizei no ano anterior, né, as contribuições também de previdência privada. Só que essas novidades aqui, elas já vêm desde o ano passado. Esse ano aumentou ainda mais, né? Então, cada vez a gente procura utilizar as informações que a gente já tem disponível. Então, esse ano, além dessas informações que eu falei anterior, eu já tenho de novidade todos os imóveis que eu adquiri e registrei num ofício de notas, ela já vem essa informação lá para a minha declaração de bens. Se eu fiz alguma doação no ano calendário anterior, aquelas que são passíveis de dedução, por exemplo, aquela para o fundo do idoso, para o fundo da criança e adolescente, as doações de audiovisual, as doações às atividades esportivas e à cultura, ela também já vem automático para a minha declaração. Também, se eu apliquei em criptoativos aqui no país através de uma exchange, também, lá, vamos supor, eu comprei um Bitcoin, né? Um Bitcoin não, né? Mas 0,0001% de um Bitcoin. E a exchange informou para a Receita, isso já vem automaticamente na sua declaração. Também atualização dos saldos bancários, né? E novas contas, por exemplo, eu abri uma conta num banco, aí eu coloquei lá um dinheiro numa poupança, ele já vai puxar essa informação também. Olha que interessante, Ricardo. Vê se eu entendi corretamente. É bem diferente do que eu tinha imaginado, porque se o meu contador me entregar hoje a declaração que eu fiz no ano passado, as informações são referentes a 2021.
correto? Exatamente. Tem que atualizar. E esse pré-preenchimento que a Receita já vai entregar para a gente já considera o que aconteceu em 2022. Ricardo, facilita a vida e também acho que ajuda a Receita para quem quiser esconder alguma coisa, enfim, já não vai conseguir, porque vai estar tudo pré-preenchido ali, né? É praticamente para você dar um ok naquilo que a Receita está te entregando, né? Isso aí. Isso, mas não é só isso, tá? Isso aí acontece muitas vezes. Eu tenho essas informações, a Receita já tem essas informações nos cadastros, né? Então, o que eu ofereço? Eu ofereço ao contribuinte a oportunidade de já trazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, vamos supor, eu estou digitando lá um rendimento meu, ganhei 10 mil. Em vez de 10 mil, eu coloquei só 1.000, esqueci de um zero. Essa minha declaração vai cair na malha fina. Então, quando eu utilizo a pré-preenchida, ela me ajuda a evitar essa malha fina, né? Então, ela já tem. Mas, sempre o que eu gosto de ressaltar é que compensa, né? Essa pré-preenchida, ela vem para a gente, mas é responsabilidade do contribuinte em ver se aquelas informações estão corretas. Porque algumas vezes, vamos supor, eu paguei lá um plano de saúde, paguei lá R$1.000 no ano, e o plano de saúde informou R$800. Está errado o que veio na minha pré-preenchida. Então, eu tenho a obrigação de ir lá e corrigir. Eu vou colocar os R$1.000 e já aproveito e ligo lá para o meu plano de saúde e falo, olha, vocês erraram na informação. Corrijam lá para a Receita, senão essa minha informação vai cair na malha. Então, o contribuinte ele já pode correr atrás dessa informação, né, que ele já vem nessa pré-preenchida, e ou corrigir se tiver errado e já pedir até para a fonte pagadora corrigir perante a Receita, ou ele aceita aqueles valores que a Receita já trouxe, que realmente é o que a Receita tem de informação desse contribuinte. Então, é muito importante, né, e cada vez mais, né, só para você ter ideia, quando lançou essa pré-preenchida, só 0,4% dos contribuintes, né, no universo de mais de 30 milhões, só 0,4% desses contribuintes utilizava a pré-preenchida. Isso veio subindo. No ano passado foram 7,6% que utilizaram. Tá? Então ainda é um número muito pequeno de pessoas que utilizam essa pré-preenchida. A nossa meta nessa divulgação da pré-preenchida é que esse ano a gente consiga alcançar 25%. Porque quanto mais gente usar a pré-preenchida, as informações ficam mais confiáveis, né? E é menos gente caindo na malha fina, eu já sei o que eu tenho, eu só corrijo se tem, ou eu acrescento, né? Muitas vezes eu preciso acrescentar na minha declaração. A pré-preenchida ela ainda não está no mundo ideal, que eu simplesmente baixo ela e ela está pronta. Eu ainda preciso colocar algumas informações que a Receita Federal ainda não tem acesso. Bom, imagino que um dos atrativos para isso vai ser uma novidade que envolve aí também a declaração pré-preenchida e o aceitar receber o pagamento por Pix, né? Esse ano vai ter uma espécie de fura-fila para quem aceitar essas modalidades para receber a restituição primeiro, é isso? Isso, não é um fura-fila, tá? Porque fura-fila, às vezes a gente pensa que a pessoa está passando na frente dos outros indevidamente, né? Mas vai ter um preferencial para essa pessoa, então, é isso? Melhor falar assim, então. É que, na verdade, a legislação, eu não tenho recursos, né? Porque como é que funciona? Como é que a Receita devolve essa restituição? É preciso ter uma previsão lá do Tesouro Nacional, ela diz, olha, eu tenho tanto para você restituir nesse mês, e aí a gente, através de uma lista de prioridades, a gente vai fazendo o pagamento nos lotes. Então, é assim, as prioridades, elas mudaram só, mas continuam aquelas prioridades antes mesmo da pré-preenchida do Pix. Então, hoje em dia, e a legislação fala assim, que a primeira prioridade é do idoso que é maior de 80 anos. Então, independente dele fazer via Pix, via pré-preenchida, tudo, ele já tem prioridade legal. Então, ele é o primeiro que vai receber a restituição, tá? Aí, em segundo lugar, continua também os idosos maiores de 60 anos, os deficientes e os portadores de moléstia grave. Eles são o segundo nível de prioridade. Então, não vai furar ainda a fila dessas pessoas, né? Como vocês disseram. Ele não vai passar na frente dessas pessoas. Eu ainda tenho uma terceira prioridade, que é aqueles contribuintes que a maior fonte de renda é o magistério. Então, ele também está Então, essas três prioridades continuam. Só que foi determinada essa quarta prioridade, que é o contribuinte que utilizou a pré-preenchida ou optou por receber a restituição por Pix, tá? Então, o que acontece? Se eu sou um contribuinte normal, eu não estou em nenhuma daquelas outras prioridades, mas eu resolvi fazer a pré-preenchida, eu já estou com uma prioridade de restituição, então eu vou receber antes dos demais, tá? Então, e também se eu optar por receber minha restituição pelo Pix, também eu consigo receber antes dos demais
Então, são duas formas de incentivar o contribuinte a utilizar essas novidades e isso tudo visa economizar o próprio dinheiro público, né? Porque se eu tiro essas pessoas que utilizaram a pré-preenchida, elas não vão cair numa malha fiscal, que eu vou precisar de alguém para trabalhar aquela malha, eu consigo direcionar o meu recurso público de uma forma mais eficiente. Então, a Receita procura incentivar a utilização da pré-preenchida e uma outra fonte de problema na declaração é a pessoa declarar errado a conta corrente que ele quer a restituição. Isso envolve voltar a restituição dele para o banco, ele ter que acionar o banco para pedir a correção. Então, quando ele opta pelo PIX, o PIX tem que ser o CPF dele, então não tem erro, que o CPF já está informado na própria declaração. Então, eu evito mais um problema na declaração e vamos lá, num universo de mais de 30 milhões de contribuintes, quanto mais gente eu consiga deixar de ter problemas, eu melhoro a eficiência na apuração das demais declarações. Legal. O Ricardo, o prazo também esse ano estendido, né? Um período de 30 dias a mais em relação aos prazos convencionais? Não foi bem assim. Provavelmente, a gente percebeu que mudou a questão dos prazos, né? E se a gente for ver, na teoria mesmo, ele esticou em mais 15 dias, né? Porque antes a gente começava no dia 1º de março e até o dia 30 de abril. Então eu tinha 60 dias. Agora ele começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Aí você fala, mas por que a Receita fez essa mudança? A pandemia já foi superada, graças a Deus, mas ele veio dessa evolução da pré-preenchida. Por quê? Porque a maioria das instituições que prestam informações à Receita, ela tem o prazo até dia 28 de fevereiro para entregar essas informações. E eu preciso processar essas informações para que a pré-preenchida venha correta. Então, esses 15 dias aí de diferença de entrega, que era 1º de março foi para 15, é justamente para eu poder ter as informações para entregar uma pré-preenchida para o contribuinte de uma forma mais correta e que ele tenha o máximo de informações possíveis. Agora, o que muita gente aqui está perguntando, Ricardo, desculpa aí te atrapalhar, mas é que tem muita mensagem chegando perguntando sobre a faixa de isenção, que vai ser alterada pelo governo, mas não vale para esse ano ainda, né? Isso. A faixa de isenção, ela não é uma atribuição da Receita Federal, né? Porque muita gente fala, poxa vida, mas vocês não corrigem a tabela. Então, isso é uma questão de governo, né? Não é a Receita Federal, ela é um órgão de Estado. Então, nós aplicamos as decisões que o governo nos passam, né? Então, pelo que eu vi até na própria mídia ali, e nós temos uma mudança dessa faixa de isenção a partir do mês de maio. Então, essa mudança de isenção, ela só vai ocasionar efeitos em 2024, porque a gente está fazendo o imposto de renda agora em 2023, mas é uma foto do que aconteceu com a gente do dia 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Então, essa foto ela já está tirada lá, e a tabela é a mesma que a gente utilizou nos anos anteriores. Então, infelizmente, eu não tenho essa boa notícia para o contribuinte, né? De ter essa correção já utilizada nessa declaração de 23, mas vai ser na de 24. É isso aí. Então, quem está nos ouvindo fica ligado, porque acompanhou essas informações aí e fala, não, eu estou na faixa de isenção, porque isento não precisa mais declarar, né? Simplesmente passa batido. Para esse ano precisa ainda. Essa faixa ampliada de isenção é só a partir do ano que vem. Ricardo, eu me dou como satisfeito. Você tem mais alguma coisa a ser colocada para os contribuintes, por exemplo, que estão nos ouvindo nesse momento? Olha, se você me permitir, né? Claro. Eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira com vocês, né? Que é um papo super agradável. Obrigado. Que eu entendo um pouquinho. E a única coisa que eu peço para o contribuinte é que ele sempre tome cuidado para não perder o prazo, né? Que, como a gente disse, eles sempre deixam para o último dia, né? E eu tenho um grande percentual de pessoas, né? Então vamos tirar isso, né? A grande maioria entrega no prazo certo. Poucas pessoas deixam para o último dia. Mas para aqueles que gostam de deixar mais para frente, não vamos atrasar essa entrega, porque se eu era obrigado, eu tenho uma multa, né, por atraso nessa entrega, né? Essa multa ela varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Então, é uma penalidade para quem perdeu o prazo. Então, vamos cuidar com esse prazo, vamos utilizar as ferramentas. Hoje em dia, cada vez o contribuinte ele está mais ligado, ele está mais informatizado, ele tem mais acesso. Até hoje a Receita disponibiliza para ele preencher não só no computador, mas ele pode preencher pelo celular a declaração dele hoje em dia, né? Então vamos utilizar essas ferramentas
informatizados que eles facilitam a nossa vida e fazem com que a gente cometa menos erros, né, na entrega da declaração. Então, são ferramentas que eu particularmente, né, eu como contribuinte aqui, eu gosto bastante, eu utilizo todas elas. Que legal. Conversamos com o Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, ele que é porta-voz e auditor fiscal do INSS. Ô Ricardo, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com o senhor e a clareza a qual você coloca aqui esses pontos que são meio complexos é de impressionar. Tenho certeza que contribuiu e muito para o nosso ouvinte, viu? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e até uma próxima vez aí. Até Valeu, logo, bom obrigada. trabalho.